Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo de hoje nós vamos entender como foi que surgiram, como foi que nasceram as ciências sociais. Então, no campo da sociologia, seja muito bem-vindo às ciências sociais. Eu sou Antônio Pereira e vamos entender, como foi que nasceram, as ciências sociais. Certamente vocês já viram, a seguinte frase: as ciências sociais nasceram com a modernidade. Na prática, o que isso significa dizer? Primeiro, vamos entender o que são as ciências sociais. As ciências sociais é um ramo da ciência, que estuda os aspectos sociais do mundo humano, A gente sabe que existe aí vários tipos de ciência, As ciências jurídicas, as ciências econômicas, as ciências naturais, Inclusive as ciências sociais, elas se inspiraram muito, nas ciências naturais para o seu surgimento, certo? Então, é por isso que diz que as ciências sociais é um dos ramos da ciência, É porque existe várias outras ciências, tá? Então, as ciências sociais é um ramo das ciências que estuda, os aspectos sociais do mundo humano, beleza? E certamente vocês já viram falar também de modernidade. A gente sabe que os historiadores europeus, eles dividiram o período da história em 4 partes. Quais foram elas? Idade Antiga, isso, Idade Média, Idade Moderna, daí o nome modernidade, e Idade, contemporânea, certo? Então fica aí, o marco histórico, Idade Média, aliás, Idade Moderna, modernidade. Então, as ciências sociais devem sua origem, ao intenso processo de mudanças na sociedade, desencadeado pelas revoluções burguesas. Então, pessoal, as ciências sociais, elas nasceram, no cenário de profundas transformações sociais, E essas transformações sociais foram provocadas pelas revoluções burguesas. Aí pergunta, quais foram essas revoluções burguesas? Foram essas aqui, ó. Podemos destacar 3 aqui. Primeira, Revolução Industrial, Revolução Francesa e Iluminismo. E esses 3 movimentos, surgiram justamente na modernidade, ou seja, na Idade Moderna, conforme eu falei aqui, beleza? Então, foram esses 3 movimentos, que causaram profundas transformações sociais e, através dessas transformações sociais, nasceram, as ciências sociais justamente para estudar, essas transformações sociais, beleza? Então, aqui a gente vai conhecer algumas das transformações sociais provocadas por cada um desses movimentos. Vamos lá. Primeiro, a primeira revolução, industrial, que se trata de um período, marcado pelo surgimento das primeiras fábricas, das primeiras indústrias, que elas transformaram, o modo de produzir. Antes o modo de produção era mais artesanal, Isso com o surgimento das fábricas, se tornou aí uma produção mais padronizada, Isso em grandes quantidades. Outra transformação, a produção em séries de alimentos, tecidos, objetos, etc. Então, devido ser uma produção em séries, isso tornava os produtos mais baratos, com menos matérias-primas para serem produzidos, Isso, e claro, em grandes quantidades também. Declínio do modo de produção artesanal no campo, Isso, também houve aí uma redução da produção artesanal, Pessoal, muitas pessoas deixaram de produzir artesanalmente no campo e passaram, a morar na cidade para ficarem mais perto das fábricas, Mas só que o problema é que quando muitas pessoas chegavam na cidade, elas não tinham aquele nível de instrução, para trabalhar nas fábricas. Aí acabava ficando desempregado, Um problema social gerando outro problema social, Isso. E muitas vezes quando as pessoas conseguiam trabalho, enfrentava ali uma jornada de trabalho muito extenuante, Era bastante explorado, certo, pessoal? Então, e devido essas pessoas saírem do campo para a cidade, acabava ocasionando outro problema social chamado de urbanização, que era o crescimento acelerado, das cidades, certo? Então, é claro que tem muitas outras transformações, provocadas pela primeira revolução industrial, Só trouxe aqui somente algumas, tá?
Então vamos lá para a Revolução Francesa, né? Fim dos privilégios da aristocracia, nobreza e clero na França. Então, pessoal, o que é aristocracia? É um sistema de governo, né? Isso que literalmente pode ser traduzido como governo dos melhores. Então, nesse sistema de governo, né, determinadas classes sociais gozam de muitos privilégios, né, como a nobreza e o clero, certo? Com a Revolução Francesa, isso teve fim, beleza? Queda do absolutismo em toda a Europa, não é isso? Absolutismo, sistema de governo, né? Isso, pessoal, que defende a questão da monarquia. Ou seja, nesse sistema de governo, né? Isso, o governo, ele governa sozinho. Ele não vai depender dos outros órgãos, beleza? Importante destacar aqui também que as transformações sociais trazidas pela Revolução Francesa, elas impactaram não somente na França, como na maior parte do mundo, certo? Por exemplo, popularizou a república como forma de governos. Isso impactou aqui no Brasil, né, pessoal? Porque hoje o sistema de governo do Brasil é a república, né? Nós temos aí o presidente da república. Essa ideia veio justamente da Revolução Francesa, beleza? Próximo, popularizou a ideia, né, de separação dos poderes. Outro impacto que teve aqui no Brasil também, né, isso provocado pela Revolução Francesa, né, separação dos poderes. A gente sabe que aqui no Brasil existe a separação dos três poderes, né? É o poder executivo, legislativo e o poder judiciário. Então, essa ideia de separação, né, dos poderes que nós temos hoje aqui no Brasil veio, né, da Revolução Francesa, beleza? E iluminismo, né? Defendiam iluminismo, né, um movimento intelectual, uma corrente de pensamento, né, formada por vários pensadores, né, que defendiam que a autoridade deveria basear-se na razão, ou seja, na faculdade, né, de raciocinar, certo, pessoal? E esses iluministas, eles defendiam também ideais como liberdade e constitucionalismo, porque nesse tempo não se tinha a questão da liberdade religiosa, né, não se tinha liberdade de expressão também, né? E eles eram defensores da separação entre igreja e Estado, né? Isso, naquela época, né, pessoal, o Estado, o governo tinha a sua religião própria, né, que era imposta a todos os povos, né, daquela nação, certo? Então, eles se defendiam, né, a separação entre igreja e Estado. E eram também defensores do método científico, ou seja, defensor da ciência, né, pessoal? Porque o método científico nada mais é do que a sistemática de estudo das ciências, beleza? Então, pessoal, acredito que deu para vocês entenderem, né? As ciências sociais nasceram com a modernidade, né? Com muitas transformações sociais. Essas transformações sociais provocadas pela primeira Revolução Industrial, Revolução Francesa e também iluminismo, né? Aí, em meio a tantas transformações sociais, criaram, né, as ciências sociais justamente para estudar essas transformações sociais, tais como outras, né, que iam surgir, certo? Então é isso, pessoal. Se você gostou, deixa seu like, né, isso, e se inscreva no nosso canal. Valeu!